Vamos falar de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards e George Whitefield trabalharam juntos um monte de vezes. O Edwards como um pastor ali, e o Whitefield como um evangelista, que, como vocês viram, fez 13 viagens, então ele vinha de vez em quando. Às vezes ele passava 1, 2 anos ali, e ia embora. Depois voltava. E aí ele se hospedava na casa do Edwards. Esses dois trabalharam juntos muitas vezes. Jonathan Edwards foi uma das mentes mais brilhantes da história dos Estados Unidos da América. Mesmo quem odeia o seu cristianismo, e especialmente o seu calvinismo, reconhece nele um gênio. Foi também um dos grandes teólogos da história da igreja, Jonathan Edwards. Eu entendo que ele é muito importante, esse indivíduo, para nós hoje, porque todo o ressurgimento do calvinismo está vindo na esteira desse homem aí. Jonathan Edwards é um catalisador de tudo aquilo que os reformadores descobriram, misturado com o que os puritanos descobriram. Ele é posterior a ambos, então ele consegue fazer uma junção de tudo isso. Só que ele faz de uma maneira especial dele. Ele é em muitos sentidos um pensador independente. Ele não é um indivíduo, ele conhece os escritos de todos os pais da igreja, os escritos dos puritanos, os escritos de Calvino, os escritos de Lutero, mas ele não se prende a eles. Ele, em muitos sentidos, é um pensador independente. Há um tempo atrás, o Newton, ele me mostrou, o irmão dele, o Nelson, mandou para ele. Foi, né, Newton? Uma revista, Christianity Today, edição de setembro de 2006, em que falava, na capa, depois eu vou mostrar a capa para vocês, eu tenho uma imagem que eu consegui na internet, mas o Newton me mostrou naquela época, eu dei uma lida e tal, a Christianity Today falando de como os jovens estavam voltando ao calvinismo dentro da igreja americana. E isso aí é a olhos vistos que está acontecendo lá. E na capa, depois eu vou mostrar para vocês, um jovem com uma camiseta com uma imagem de Jonathan Edwards, né? E escrito Jonathan Edwards, e traduzindo mais ou menos para o português, Jonathan Edwards é meu chapa, né? Alguma coisa desse tipo assim. Então a influência desse indivíduo via primeiro o Dr. Lloyd Jones e depois John Piper é enorme hoje para a igreja, para o ressurgimento do calvinismo. Tá? O precursor foi sem dúvida o Dr. Lloyd Jones. Vejam essa frase dele que está aqui nesse livro, quando ele fala sobre Jonathan Edwards, acho que foi em 76 que ele fez o tema dele era Jonathan Edwards, e aí ele fala uma frase muito interessante. De fato eu tentei, talvez tolamente, comparar os puritanos com os Alpes, Lutero e Calvino com o Himalaia e Jonathan Edwards com o Monte Everest. Está o conceito que ele tinha de Jonathan Edwards. Puritanos, Alpes. Lutero e Calvino, Himalaia. Cordilheira do Himalaia. E Jonathan Edwards, o Monte Everest. Vamos falar um pouquinho dele, da vida dele. Nasceu em 1703, século XVIII, filho do reverendo Timothy Edwards e da sua esposa Esther. Ele tinha 10 irmãs, e essas 10 irmãs, é interessante, é o tipo de família, 10 irmãs, e ele é o filho caçula. E essas 10 irmãs, elas chamavam atenção, a família Edwards chamava atenção, porque essas 10 irmãs, todas elas eram gigantes, elas tinham a faixa de 1,80 m, essas moças. E o Edwards não ficava muito para trás, tinha mais de 2 metros de altura. Só que ele não chamava atenção por isso, não. Ele chamava atenção desde criança, porque ele era muito esperto demais, muito inteligente. Alguma coisa fora do comum, e as pessoas viam que ele era um menino fora do comum. Ele sabia latim fluentemente com 7 anos, e um pouquinho depois ele aprendeu hebraico e grego. Aos 11 ou 12 anos, por aí, ele escrevia ensaios sobre assuntos, até você consulta na internet, você vê, ele escreveu um ensaio sobre insetos, um trabalho mesmo científico sobre insetos, que o pessoal lê com muito prazer hoje ainda, né? 12 anos de idade.
Então é um indivíduo fora do comum, um gênio. Desde cedo já se percebia isso. Ele foi estudar em Yale e mais ou menos no tempo da formatura dele aconteceu uma coisa muito importante com ele. Ele odiava antes a doutrina da soberania de Deus. Era uma doutrina que assustava ele. Ele considerava aquela doutrina como uma doutrina horrível. Mas um dia ele leu 1 Timóteo 1,17, ao Rei Eterno, assim ao Rei Eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E Deus usou aquilo para mostrar para Jonathan Edwards quem ele realmente era. Ele teve naquela hora um senso da glória de Deus que ele nunca tinha tido antes. E aí aquela doutrina da soberania de Deus tornou-se para ele imensamente prazerosa e agradável a partir daquele momento. Porque Deus fez isso na vida dele. Quando ele era bem jovem ainda, ele fez as famosas resoluções, as 70 resoluções. Isso aí você consegue fácil, tem até em português. O Jornal Os Puritanos publicou uma vez, deve ter no Monergismo também. As 70 resoluções de Jonathan Edwards. Ele colocou para si alguns compromissos com ele mesmo diante de Deus. De algumas coisas que ele ia tentar fazer ao longo da vida dele. Coisas práticas mesmo, né? Em termos de tempo de oração, em termos de coisas que ele ia evitar e tal. Muito bacana isso aí. Lembra bem esse estilo metodista, né? De ter, assim, parâmetros para aquilo que você faz. Como vocês podem perceber, pelo que eu já falei dele, esse indivíduo renunciou a uma vida acadêmica brilhante. Ele tinha tudo para ser, dentro do meio acadêmico, o indivíduo mais admirado que você puder imaginar, para ser um mero pastor de igreja. Renunciou a essa vida acadêmica brilhante e foi, então, com 24 anos, ele foi para Northampton. Engraçado que foi com 24 anos, que é a mesma idade com que Calvino começou em Genebra. O Dr. Calhoun chama atenção para isso, essas semelhanças. E lá ele trabalhou na igreja por 23 anos. Primeiro junto com o avô dele, Solomon Stoddard, que eu falei antes. E como um pastor assistente, auxiliar, aprendendo, né? E depois ele então foi pastor sozinho. Ficou ali 23 anos. Em 1727 ele casou-se com a Sarah Edwards, famosa Sarah Edwards, na época Sarah Pierpont. E eles tiveram um belíssimo casamento, os dois. O próprio George Whitefield, quando esteve na primeira vez com eles, ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte: nunca tinha visto um casal tão amável. A senhora Edwards é adornada com um espírito manso e tranquilo. Ela fala consistentemente das coisas de Deus e pareceu-me que ela é uma companheira tão importante para o seu marido que ela me fez renovar a esperança e a oração que tenho nutrido por alguns meses diante de Deus, que ele se agrade a enviar-me uma filha de Abraão para ser minha esposa. Então, o impacto daquele casal, muito bacana. A Sarah via o casamento como os puritanos viam, uma verdadeira parceria. Era assim que eles trabalhavam, né? O casamento puritano sempre é assim, uma parceria. Sempre é um trabalho conjunto, cada um fazendo a sua parte, muito apoio mútuo. E foi assim esse casal, Jonathan e Sarah Edwards. Mas eles tiveram problemas com a igreja. Vocês podem imaginar um indivíduo sério, um casal sério como esse, numa igreja onde tinha aquele maldito Halfway Covenant ali, a aliança do meio caminho. Um monte de gente não convertida, aquelas pessoas ali não querem pregação verdadeira em hipótese alguma e tal. Então havia uma enorme resistência contra os Edwards na igreja. Eles tiveram problemas. A Sarah Edwards, coisas ridículas, a Sarah Edwards chegou a ser criticada porque ela teve 6 dos seus 11 filhos no domingo. Alguém pode me explicar por que alguém criticaria? Então, coisas absurdas, né? Mas quando alguém quer se livrar, né, de uma liderança verdadeira, inventa de tudo que é tipo de bobagem. Só que alguma coisa aconteceu na igreja em 1734, a que Edwards chamou de obra surpreendente de Deus, o avivamento. De repente, houve
um novo amor a Deus nas pessoas, novo zelo, nova alegria, especialmente entre os jovens, que estavam totalmente apáticos antes. Houve uma intensa convicção de pecado, e o Edwards fala, não é só pecados exteriores, mas as pessoas tinham uma profunda convicção de orgulho e de inveja. Elas confessavam o orgulho e confessavam a inveja. Elas enxergavam o orgulho e a inveja, coisa que normalmente o pecador não enxerga. São pecados não visíveis à própria pessoa. Mas, em meio ao avivamento, houve problemas, de novo, entre o pastor e a congregação. Os avivamentos costumam dividir, porque ele não aviva todo mundo, né? E quem fica de fora não gosta do que está vendo. E todo o problema que aconteceu ali foi por causa do Halfway Covenant, porque o Edwards começou a se incomodar com aquela coisa de ficar permitindo que pessoas não convertidas, que não tinham profissão de fé em Cristo, viessem participar da ceia do Senhor. E aí ele começou a proibir a participação na ceia do Senhor. Pessoas, membros de igreja que não são convertidas, não gostam que o pastor fique mudando muita coisa. E aí ele teve forte resistência de uma série de pessoas dentro da igreja. E em 22 de junho de 1750, houve uma votação de 230 a 23 e Jonathan Edwards foi posto para fora da igreja. Um dos maiores homens de Deus da história, né, foi expulso de uma igreja por uns gatos pingados que ninguém nem sabe quem são. Né? Vão ter que se explicar. Já se explicaram provavelmente diante do Senhor da igreja. Pouco tempo depois ele foi e pregou o seu sermão de despedida. E lá ele disse o seguinte: com que frequência eu lhes falei, instruí, aconselhei, dirigi, alimentei e administrei-lhes as ordenanças, a vocês que foram colocados sob os meus cuidados e cujas preciosas almas foram postas sob minha responsabilidade. Ele terminou o sermão com uma palavra de aconselhamento, em 5 pontos. Primeiro, ele disse, para a congregação, ele estava indo embora, ele disse, primeiro, mantenham a ordem na família. Cada família cristã deveria ser como se fosse uma pequena igreja. Esse foi o primeiro conselho que ele deu. Tipicamente, conselho puritano. E interessante a importância que ele dá. O primeiro conselho é: mantenham a ordem na família. Segundo, evitem contendas. Ele, na verdade, estava saindo por causa de uma contenda. Terceiro, vigiem a intromissão do erro, a entrada do erro. Fiquem vigilantes, porque o erro vai entrar. Quarto, entreguem-se muito à oração. Interessante, porque uma das resoluções do Edwards, aquelas 70 resoluções, uma delas era assim: ore até que você tenha orado. Fique orando até que você tenha orado. Não desista. Fique ali orando até que você saiba que você orou. Certo? Interessante. E aí ele falou: entreguem-se muito à oração. Quarto conselho. Quinto e último conselho: sejam muito cuidadosos no estabelecimento de um novo pastor. Que seja um homem de profundos princípios e piedade fervente. E aí então ele foi expulso daquela igreja e foi para a cidade fronteiriça de Stockbridge, trabalhar com os índios, os Mahican e os Mohawks. Lá ele escreveu diversos livros, como Liberdade da Vontade, A Grande Doutrina Cristã do Pecado Original Defendida e Uma História da Obra da Redenção. Ele estava nessa época com 47 anos. Em 1757 ele foi convidado para tornar-se presidente de Princeton. Relutou um pouco e acabou aceitando. Ele foi substituir o seu genro, Aaron Burr. Naquele mesmo ano ele foi vacinado contra a varíola. E a vacina não deu certo. Acabou ele contraindo varíola por causa da vacina. E então ele acabou falecendo aos 55 anos, a idade com que Calvino morreu. Interessante. Certo? Não deu nem tempo dele ser presidente de Princeton, certamente teria feito um grande impacto ali, mas não deu tempo, naquele mesmo ano ele foi vacinado e morreu.
Congregacional. Congregacional. Igreja independente, parecido, né, com os batistas, também é a igreja independente, só que ela batiza crianças. Não, os puritanos que vieram lá para os Estados Unidos, boa parte deles, não sei se a maioria, mas boa parte deles eram congregacionais. Eram chamados de independentes. Lá na Inglaterra eles eram chamados de independentes. O Whitefield na verdade o Whitefield nunca foi metodista, ele sempre se manteve anglicano, né? Metodista no sentido não denominacional, metodista no sentido de um grupo dentro da igreja anglicana, certo? O Whitefield não tinha restrições a essa questão denominacional, como a gente viu ali naquela pregação dele, né? Para ele, tanto faz se você é congregacional, se você é batista, se você... Nessa época já elas eram formadas, né, em Yale. O próprio Edwards era formado em Yale, que foi uma das escolas fundadas pelos puritanos que vieram para a Nova Inglaterra. Harvard e Yale foram fundados por eles. Esses aí em teologia, né? Eram formados em teologia. Não, eles fizeram seminário. O Edwards fez seminário, certo? Se é que se pode chamar assim, né? Quero só falar do legado de Jonathan Edwards. Gente, se vocês quiserem saber a verdade sobre avivamentos, leiam Jonathan Edwards. Verdadeiro avivamento, não esse que tem por aí. Depois nós vamos ver de onde é que surgiu esse que tem por aí, certo? O pai dessa criança aí, dessa não tão bonita, chama-se Charles Finney. Depois nós vamos falar dele, né? Nós estamos falando de avivamento de verdade, avivamento feito por Deus, não por homens. O do Finney é feito por homens, tá? Ou você vai para Jonathan Edwards, mas se o Edwards estiver muito difícil, normalmente é difícil, então você entenda melhor sobre avivamentos com o livro do Dr. Lloyd Jones, bem mais acessível, certo? Mas as obras de Edwards famosas, né? Fiel narrativa da obra surpreendente de Deus. Alguns pensamentos a respeito do presente avivamento na Nova Inglaterra. Esse é um livro. E o outro é um tratado sobre as afeições religiosas. Famosíssimo, né? Existe um resumo, publicado pela PES, A Genuína Experiência Espiritual. É um resumo do tratado sobre as afeições religiosas. O Lloyd Jones disse uma vez o seguinte, recomendando para os crentes: leia Edwards, vá para algo sólido, profundo e real. Jonathan Edwards. Ele foi também um grande pregador. Ele disse o seguinte: nosso povo não precisa tanto ter suas mentes abastecidas, quanto precisa ter seus corações tocados. E eles necessitam, acima de tudo, ter aquele tipo de pregação que tem a maior tendência de produzir isso. Interessante que você às vezes imagina, não, pregação para tocar o coração tem que ser aquela pregação que o cara grita e pula e não sei o quê. O que se diz a respeito do Edwards é que ele vinha, o sermão dele era escrito, ele ficava parado, lia em voz monótona o texto do sermão. Certo? A força está no uso que a pessoa faz, no uso que o Espírito Santo faz da pessoa. Não nos gritos que ela dá, ou esse tipo de bobagem que muita gente acha que quando se fala em pregação poderosa, é o indivíduo ficar gritando, né? Um indivíduo gritando, ele tem que ver aqui na palavra para ele ficar longe das gritarias e desse tipo de coisa, né? Não tem nada a ver com o poder de Deus. O poder de Deus é impacto no coração. É isso aí. Pode ser um indivíduo lendo o sermão em voz monótona. O Pecadores nas Mãos de um Deus Irado foi lido assim, luz de velas, e ele, um homem de 2 metros de altura, né, lendo em voz monótona o sermão, e as pessoas se agarrando nos bancos porque achavam que o chão ia abrir, que ia engoli-los naquele momento. Esse foi o impacto daquele sermão naquele tempo, porque o Espírito Santo se fez presente, né? Nós não temos tempo de entrar nisso, né, mas leiam um pouco sobre essas histórias, tá? O Edwards ficou 3 dias isolado, não falou com ninguém, não comeu nada. Dizem que ele saiu do escritório dele, onde ele estudava, ele saiu e caminhou e não falou com ninguém e foi para o púlpito pregar aquele sermão. Há quem diga que o rosto dele brilhava, né, naquela hora. Então, coisas surpreendentes que Deus fez. 3 grandes temas: glória de Deus, soberania de Deus, que ele odiava e depois passou a ser o seu maior prazer, a soberania de Deus. Esse ponto que hoje é muito explorado pelo John Piper, né? Prazer em Deus. Deus é a nossa satisfação, a nossa alegria,
Isso foi Jonathan Edwards que trouxe de maneira extremamente forte. Ele diz assim: Deus é o maior bem da criatura racional, e o desfrutar dele é a única alegria com que nossas almas podem ser satisfeitas. Pais e mães, maridos, esposas, filhos ou a companhia de amigos terrenos são tão somente sombras. Mas o desfrutar de Deus é a substância. Aqueles são os raios de luz, mas Deus é o sol. Aqueles são só as correntes, mas Deus é o oceano. E também, já falei, o julgamento de Deus, o famoso sermão que ele pregou em Deuteronômio 32, 35, pecadores nas mãos de um Deus irado. A pregação dele era carregada de teologia, eu já li alguns sermões dele, são sermões muito ricos, muito ricos. São carregados de teologia e aplicação. E o Rabbi Duncan disse o seguinte sobre o Edwards: a sua doutrina é toda ela aplicação, e a sua aplicação é toda doutrina. Então há uma ligação fortíssima entre aplicação e doutrina em Jonathan Edwards. A influência do Edwards, como eu disse no início, persiste até hoje. E por isso, para encerrar essa parte sobre Jonathan Edwards, eu queria ler uma frase de John Piper. Ele diz assim: eu devo a ele mais do que jamais poderia explicar. Ele alimentou minha alma com a beleza de Deus e a santidade do céu, quando todas as outras portas pareciam fechadas para mim. Ele renovou a minha esperança e a minha visão para o ministério em alguns momentos muito difíceis. Ele abriu a janela que dá para o mundo do espírito, sempre de novo, quando tudo que eu podia ver eram as cortinas do secularismo. Ali então, só mostrar para vocês aqui, esse é o Edwards, aqui a Sarah Edwards, e essa aqui é a capa lá da revista que o Nelson mandou para o Newton, Christianity Today. Jovens incansáveis reformados. Na verdade, em alguns lugares tem até críticas sobre isso. Tem alguns jovens que até exageram, eles simplesmente idolatram o John Piper. O impacto desse homem hoje é uma coisa impressionante em cima dos jovens, né? É claro que isso não é recomendável, né? É que sempre alguém exagera. Isso aí não tenha dúvida. Sempre tem alguém que passa um pouco do ponto, né?